Existe uma pergunta que muitas mulheres cristãs nunca fizeram em voz alta, mas que vive silenciosa no fundo do coração. Não porque seja errada, mas porque parece perigosa demais para ser dita numa culto. Por que, mesmo buscando a Deus, eu continuo atraída por homens que me destroem? Não é falta de fé, não é ingenuidade simples. Há algo mais profundo acontecendo. E a palavra de Deus tem um diagnóstico muito mais preciso do que qualquer conselheiro humano poderia oferecer. O problema começa antes da escolha. Começa no que você aprendeu a reconhecer como amor. Começa no que seus olhos foram treinados a ver como força. E começa no que seu coração, ainda não completamente curado, confunde com segurança. Paulo escreveu aos Coríntios uma advertência que muitas leem rapidamente sem perceber o peso que carrega. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15:33. A palavra grega usada para conversações ali é homiliai, que não significa apenas palavras trocadas, mas convivência contínua, companhia habitual, presença constante. Paulo não estava falando de uma conversa ruim num culto. Estava falando de uma relação que, mantida ao longo do tempo, tem o poder de transformar quem você é. Não de uma vez, mas gradualmente, como água que carrega pedra. Você já percebeu como a pessoa que convive com alguém amargo começa a enxergar o mundo com ressentimento? Como a mulher que vive ao lado de um homem que menospreza a fé começa, depois de meses, a orar menos, a buscar menos, a crer menos, sem nem perceber que isso aconteceu? Isso não é coincidência, é lei espiritual. E Paulo a enunciou com clareza. A companhia errada corrói o caráter certo, por melhor que seja a sua intenção. Mas a advertência bíblica não começa aqui. Ela começa muito antes, num livro que foi dado a Israel como código de sabedoria para a vida inteira. Provérbios. O capítulo 7 traz uma cena que incomoda pela sua precisão. Um homem jovem, sem juízo, passa pela rua de uma mulher sedutora e o texto diz que ele vai como o boi vai para o matadouro. Provérbios 7:22. A maioria das pregações usa essa cena para avisar os homens. Mas há uma leitura inversa que precisa ser feita com igual seriedade. Da mesma forma que aquele jovem não percebeu o perigo até estar dentro dele, muitas mulheres cristãs entram em relacionamentos destrutivos sem que nenhum sinal externo pareça óbvio no início. O homem é gentil. O homem é atencioso. O homem até cita versículo. E aqui está o primeiro tipo de homem que toda mulher cristã precisa reconhecer. O homem que usa a linguagem de Deus sem ter o caráter de Deus. Esse homem é talvez o mais difícil de identificar, porque ele não chega com sinais de alarme, ele chega com Bíblia na mão. Ele conhece o vocabulário do reino, ele sabe dizer ungido, chamado, propósito, ele sabe orar em público com fluência. Mas observe bem, a linguagem espiritual sem fruto espiritual é exatamente aquilo que Jesus identificou como o sinal mais perigoso de todos. Ele disse em Mateus 7:22 e 23, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Não disse isso sobre ateus. Disse sobre pessoas que sabiam usar o nome de Jesus. Você precisa se perguntar, com honestidade brutal, o que esse homem produz na prática? Como ele trata a mãe? Como ele reage quando contrariado? Como ele administra o dinheiro quando ninguém está olhando? Como ele fala de mulheres que não são você? O caráter não aparece no domingo de manhã. O caráter aparece na segunda à tarde, quando a vida pressionou e não havia plateia. Jesus disse, pelo fruto os conhecereis. Mateus 7:16. Essa é uma instrução direta para que você use os seus olhos, não para julgar alguém, mas para discernir quem é alguém.
Discernimento não é desconfiança. Discernimento é o exercício da sabedoria que Deus mandou você ter. O problema é que muitas mulheres cristãs foram ensinadas a confundir graça com ingenuidade. Foram ensinadas que amar significa não ver os sinais, que perdoar significa ignorar padrões, que ter fé significa fechar os olhos para evidências. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A mulher descrita em Provérbios 31 é louvada exatamente porque ela age com sabedoria. Ela considera um campo e o compra. Versículo 16. A palavra considera em hebraico é zamam, que implica pensar com deliberação, avaliar com cuidado, agir com intenção. A mulher virtuosa não age por impulso emocional, ela pensa antes de se comprometer. E você foi chamada a fazer o mesmo, não porque o amor não seja necessário, mas porque o amor verdadeiro sempre opera dentro da sabedoria de Deus, nunca contra ela. Existe uma pergunta que vai incomodar, e precisa incomodar. Você tem avaliado os homens que entram na sua vida com os critérios de Deus ou com os critérios que a dor e a carência estabeleceram em você? Porque há uma diferença enorme entre escolher com o coração curado e escolher com o coração faminto. O coração faminto aceita migalha e chama de banquete. O coração curado sabe reconhecer o que é pão de verdade. O segundo tipo de homem que precisa ser identificado é o homem que não tem liderança espiritual e não está em nenhum processo honesto de desenvolvê-la. Note a distinção. Não estamos falando de perfeição, não estamos exigindo um homem sem falhas, porque esse homem não existe. Estamos falando de direção. Estamos falando de um homem que, mesmo imperfeito, está orientado para Deus, que se humilha diante da palavra, que reconhece quando erra e busca corrigir. O texto de Efésios 5:25 não manda o homem ser perfeito para amar a esposa, manda ele amá-la como Cristo amou a igreja. E Cristo amou a igreja num processo de entrega, de sacrifício, de servir antes de ser servido. Mas o que você faz quando o homem não está nem tentando? Quando ele tem zero vida devocional, zero responsabilidade espiritual, zero disposição para orar junto, guiar a família, tomar decisões com a palavra como base? O que você faz quando ele é passivo espiritualmente, não porque está em processo, mas porque simplesmente não se importa? A resposta da Bíblia não é: ore mais por ele e ele vai mudar. A resposta da Bíblia é: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. 2 Coríntios 6,14. Paulo não estava sendo cruel, estava sendo protetor. Porque ele sabia, e você precisa saber, que quando dois bois são atrelados a um jugo e um puxa para frente enquanto o outro fica parado, quem sofre mais não é o que ficou parado, é o que estava tentando avançar. Você vai cansar, você vai ressentir, você vai diminuir para não machucar o orgulho dele. E no fim, vai perguntar onde foi parar a mulher que você era antes. A fé de uma mulher não é suficiente para dois. E a unção de uma não substitui o comprometimento do outro. Isso não é pessimismo. Isso é o amor de um pai que conhece o que uma filha sua merece e que não está disposto a negociar com menos. Melhor é morar num canto do telhado do que numa casa com uma mulher rixosa. Provérbios 21:9. O mesmo princípio vale no sentido inverso. Melhor estar sozinha, caminhando com integridade diante de Deus, do que atrelada a um homem que vai fazer você baixar o nível da sua fé para justificar a permanência ao lado dele. O que você está carregando que não foi Deus quem colocou nos seus ombros? Há um momento no livro de Ruth que a maioria das pessoas passa rapidamente e que guarda uma das advertências mais silenciosas e profundas de toda a Escritura sobre a escolha de um homem. Ruth era uma mulher que havia perdido tudo: o marido, o país, a segurança financeira. Ela estava vulnerável da forma mais completa que uma mulher poderia estar naquela cultura.
E a primeira coisa que Boaz fez ao notar a presença dela não foi uma declaração romântica. Foi uma ordem de proteção dirigida aos seus servos. Não a repreendais. Rute 2,16. Ele, antes de qualquer coisa, garantiu que ela não seria humilhada no campo onde estava trabalhando. Preste atenção nisso. O primeiro gesto de um homem que tem o caráter de Deus não é impressionar, é proteger, não é conquistar, é cobrir. Boaz viu uma mulher vulnerável e sua reação imediata foi garantir que ela estivesse segura. Isso é liderança bíblica masculina. Não é o homem que chega com as melhores palavras. É o homem que chega e o ambiente ao redor de você se torna mais seguro. E aqui, o terceiro tipo de homem precisa ser nomeado. O homem que expõe em vez de cobrir. Esse homem não bate na porta com violência. Ele chega com charme, com presença, com uma capacidade incrível de fazer você se sentir vista e especial nos primeiros dias. Mas à medida que a intimidade cresce, o padrão que aparece é o oposto do de Boaz. Ele expõe suas fraquezas para terceiros. Ele usa contra você o que você contou a ele em confiança. Ele faz você duvidar da sua percepção. Ele minimiza a sua dor com frases como "você é muito sensível" ou "está exagerando". Ele não cobre, ele descobre. Não no sentido de revelar quem você é, mas no sentido de deixar você exposta, vulnerável, sem proteção. A palavra de Deus fala de um homem que falhou nesse ponto de uma forma que custou a vida de alguém. Seu nome é Ananias e sua esposa é Safira. E aqui a leitura precisa ser feita com cuidado, porque o texto de Atos 5 não está falando apenas de mentira para Deus. Está revelando um padrão de relacionamento onde um homem conduziu sua esposa para dentro de um esquema que resultou na morte de ambos. O versículo 2 diz que ele reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher. Safira sabia. Ela concordou. Ela foi levada pelo marido para dentro de uma mentira coletiva, e não tinha ninguém que a cobrisse, que a protegesse, que dissesse: "Isso não é certo, e eu não vou te envolver nisso". Um homem que não tem integridade não pode proteger a sua integridade. Um homem que não caminha com honestidade vai, mais cedo ou mais tarde, colocar você numa posição onde sua honestidade também será testada. E a pressão do relacionamento vai trabalhar contra a sua fé, não a favor. Você já sentiu isso? Aquele peso de ter que ser menos você para manter a paz com ele? Aquela sensação de que a sua fé incomoda, que a sua convicção é demais, que o seu compromisso com Deus é um problema no relacionamento. Isso não é sinal de que você precisa diminuir. É sinal de que o relacionamento está te pedindo para caber num molde que não tem a forma do reino de Deus. O quarto tipo de homem que aparece aqui com força é o homem controlador. E ele precisa ser distinguido do homem firme, porque a diferença é fundamental e muitas vezes não é percebida até que o dano já foi feito. O homem firme tem convicções. Ele sabe o que acredita e não é movido por pressão. Mas ele permite que você também creia, discorde, cresça e se expresse. O homem controlador tem convicções sobre você, sobre o que você pode vestir, com quem pode falar, onde pode ir, o que pode ler, o que pode sonhar. Ele não lidera, ele governa. E há uma diferença enorme entre os dois. Jesus disse algo sobre liderança que inverte a lógica do mundo inteiro. Aquele que quiser ser o maior entre vós, seja o vosso servo. Mateus 20:26. A liderança no reino de Deus nunca é exercida por meio de controle, é exercida por meio de serviço. O homem que precisa controlar você para se sentir seguro não está liderando pela fé, está governando pelo medo. E um homem que governa pelo medo vai, com o tempo, transferir esse medo para você.
Há uma narrativa no Antigo Testamento que muitos conhecem como história de fidelidade, mas que guarda também um retrato sombrio do que o controle faz com uma mulher. Mical, filha de Saul, amou Davi genuinamente. O texto diz isso com clareza em 1 Samuel 18:20. Mas Mical foi usada, primeiro pelo pai, que a entregou a Davi como armadilha política, depois por Davi, que a aceitou como prêmio. E o texto termina com uma das frases mais tristes da Escritura. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. 2 Samuel 6:23. A mulher que amou foi usada, depois ignorada, depois desprezada, e morreu sem ter gerado aquilo que carregava como promessa dentro de si. O controle não apenas sufoca, ele esteriliza, mata o que poderia ter florescido, seca o que estava vivo, e faz isso lentamente, com tanta naturalidade, que muitas vezes a mulher só percebe a devastação quando olha para trás e já não reconhece a si mesma. Você ainda se reconhece? Você ainda consegue ouvir a própria voz? Você ainda tem espaço para ser quem Deus criou você para ser, não quem Ele quer que você se torne para ser mais conveniente para Ele? Essas perguntas precisam ser respondidas com coragem, não com desculpa, porque o Deus que te criou não te criou para ser gerenciada por um homem inseguro. Te criou para ser coberta por um homem que teme a Deus o suficiente para te honrar. O texto de 1 Pedro 3:7 fala ao marido que ele deve dar honra à mulher como ao vaso mais fraco, mas o sentido não é de fragilidade desprezível, é de preciosidade, como um artesão que trata com cuidado a peça mais valiosa que tem nas mãos. A honra ali implica atenção, intenção, cuidado deliberado. Não é o homem que trata você bem quando está de bom humor. É o homem que tratá-la bem, é um princípio que ele pratica mesmo quando está cansado, mesmo quando está pressionado, mesmo quando você desapontou. Isso existe, não é fantasia espiritual, é o padrão que Deus estabeleceu e que você tem todo o direito de esperar, buscar e não abrir mão. O problema não é que esse padrão seja impossível. O problema é que muitas mulheres foram convencidas pela dor, pela espera, pela pressão cultural, pela teologia mal aplicada, de que esperar por isso é orgulho, que exigir isso é ingratidão, que o amor cristão significa aceitar menos e chamar de santidade. Não é santidade, é resignação. E Deus nunca chamou você para se resignar ao que te destrói. Existe no livro de Jeremias uma imagem que o profeta usa para descrever o homem que abandona a Deus e vai buscar suporte nas suas próprias forças. E essa imagem é surpreendentemente botânica. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque ele será como o arbusto nu no deserto e não verá quando vem o bem. Jeremias 17:5-6. Arbusto nu no deserto, sem raiz suficiente, sem sombra para oferecer, exposto ao calor, incapaz de produzir fruto ou dar refrigério. Esse é o retrato bíblico mais preciso do quinto tipo de homem que uma mulher cristã precisa reconhecer e evitar. O homem que faz da carne o seu braço. O homem que opera inteiramente pela sua própria inteligência, pelo seu próprio esforço, pela sua própria visão e que não tem nenhuma dependência real de Deus. Esse homem pode ser bem-sucedido, pode ter empresa, pode ter carisma, pode ser admirado pela congregação. Mas quando você olha para dentro do relacionamento com ele, percebe que Deus não ocupa nenhum lugar real nas decisões. Não é consultado nas escolhas importantes. Não é buscado nas crises. A oração, se existe, é protocolar. Um ritual sem peso, sem espera, sem rendição. E aqui está o perigo que muitas mulheres subestimam. Você pode se apaixonar pelo homem que ele é hoje e descobrir 10 anos depois que ele nunca teve estrutura espiritual para sustentar o que Deus quer construir na sua vida. Jeremias continua o contraste com uma imagem oposta.
Bendito o homem que confia no Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas. Jeremias 17, 7, 8. Árvore, raiz, água, fruto mesmo no ano da seca. Esse é o homem que, quando a vida pressiona, quando o luto chega, quando a crise financeira bate, quando os filhos adoecem, quando o casamento é testado, ele não racha. Não porque é forte em si mesmo, mas porque está enraizado em algo que não seca. Você quer um arbusto bonito ou uma árvore que fique de pé quando vierem as tempestades? A pergunta não é retórica. É a pergunta mais prática que existe quando se fala de escolha matrimonial. Porque o casamento não vive no namoro, vive no que vem depois, vive nas noites de hospital, vive nos filhos difíceis, vive na falência de um negócio, vive no luto de um pai que morreu. E nesse momento, o que você precisará ao lado não é o homem mais charmoso da sua história, é o homem mais enraizado em Deus que você encontrou. Mas há um nível ainda mais sutil de engano que precisa ser nomeado agora, porque ele afeta mulheres que já deveriam saber distinguir melhor, e afeta exatamente porque é sutil. Existe o homem que tem aparência espiritual, mas que usa a espiritualidade como ferramenta de manipulação. Ele não é apenas o que usa vocabulário religioso sem fruto. Esse já foi identificado. Esse aqui vai além. Ele usa a Bíblia para te fazer calar. Usa textos de submissão para justificar controle. Usa a cobertura espiritual para impedir que você cresça além do que é conveniente para ele. Usa a palavra unidade para sufocar qualquer discordância. Usa a palavra honra para exigir obediência cega. Paulo precisou confrontar exatamente isso na igreja de Corinto. Havia líderes que se apresentavam como apóstolos e que usavam autoridade espiritual para explorar a fé das pessoas. Ele os chamou de falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, que se transfiguram em apóstolos de Cristo, 2 Coríntios 11, 13. A palavra fraudulento ali não implica necessariamente alguém de fora da fé. Implica alguém de dentro que usa a aparência da fé para um propósito diferente da edificação do outro. Quando um homem usa a Escritura para justificar o que te faz mal, ele não está sendo espiritual, está sendo manipulador. E a diferença entre os dois é o fruto, não na vida dele, mas na sua vida. A submissão bíblica nunca produz vergonha, nunca produz medo, nunca produz isolamento. A submissão bíblica é descrita em Efésios 5 num contexto de amor mútuo, honra mútua e um marido que se sacrifica, não que exige sacrifício. Se a espiritualidade dele te diminui, essa espiritualidade não é de Deus. Há ainda outro padrão que aparece com frequência e que está profundamente conectado ao segundo e ao terceiro tipos já descritos, mas que precisa ser visto por si mesmo, porque tem uma característica particular. O homem que faz promessas espirituais que não tem caráter para cumprir. Ele promete crescer, promete mudar, promete buscar a Deus, promete ser o homem que ela precisa. E cada vez que ela está prestes a partir, aparece uma nova promessa, uma nova lágrima, uma nova declaração de fé que soa genuína demais para ser ignorada. O livro de Provérbios tem uma descrição desconcertante desse padrão. Como cidade derribada e sem muros, é o homem que não tem domínio próprio sobre o seu espírito. Provérbios 25, 28. Cidade sem muro é cidade sem defesa. É cidade que qualquer coisa invade. A impulsividade, a lascívia, a raiva, o desânimo, a promessa vazia que é feita com emoção e esquecida com a mesma velocidade. O homem sem domínio próprio não é apenas indigno de confiança. Ele é incapaz de proteger o que está dentro dele. E se não consegue proteger o que está dentro dele, como vai proteger o que está dentro de você? Promessa sem padrão é apenas palavras com musicalidade diferente. E você não pode construir uma vida sobre musicalidade.
O que você tem visto? Padrões ou palavras? A história de Sansão e Dalila é uma das mais conhecidas da Bíblia e uma das mais mal interpretadas quando se trata de relacionamentos. A maioria das pessoas a usa como alerta para homens sobre mulheres sedutoras. Mas há uma leitura que vai na direção oposta e que é igualmente urgente. O que acontece com uma mulher quando ela se liga a um homem que não tem a Deus como centro, mesmo quando esse homem tem dons extraordinários? Sansão tinha força sobrenatural. Tinha chamado divino desde o ventre da mãe. Era nazireu. Tinha história com Deus. E mesmo assim, cada relacionamento que ele formou, com a mulher de Tímina, com a prostituta de Gaza, com Dalila, foi guiado pelo desejo da carne, não pela direção do espírito. O texto de Juízes 14:3 é devastador na sua honestidade. Mas Sansão disse a seu pai: "Toma esta para mim, porque ela é a que agrada a meus olhos. A que agrada aos meus olhos, não a que teme a Deus, não a que caminha na sabedoria, a que agrada aos meus olhos." E Dalila? Dalila foi uma mulher que se envolveu com um homem que nunca teve a intenção de honrá-la. Um homem que usava e passava. Um homem que, mesmo com dons, não tinha caráter. E o relacionamento deles terminou com ele cego, acorrentado, moendo grão como escravo. Há uma pergunta que precisa ser feita com toda a seriedade. O dom que você admira nele está produzindo fruto que você pode observar? Ou é um dom que brilha nos momentos públicos e some nos momentos privados? Porque dom sem caráter não é segurança, é perigo com roupagem espiritual. Esse é talvez o engano mais comum dentro da igreja. A mulher vê um homem que prega bem, que ora com autoridade, que tem presença espiritual inegável e interpreta o dom como evidência de caráter. Mas não é. O dom é dado pela graça de Deus e pode operar mesmo quando o caráter ainda está profundamente comprometido. Paulo precisou dizer isso explicitamente quando falou dos dons espirituais. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência e não tivesse amor, nada seria. 1 Coríntios 13:2. Nada, não pouco, não quase, nada. O que você precisa não é de um homem que profetiza sobre a sua vida com fluência. Você precisa de um homem que te trate com amor na segunda à tarde, quando a vida está pressionada e não há plateia. Mas existe ainda uma dimensão desse padrão que é mais sutil e mais perigosa, e que afeta especialmente mulheres que já passaram por relacionamentos dolorosos e construíram paredes como proteção. Esse é o homem que aparece exatamente na hora certa, com exatamente as palavras certas, com uma sensibilidade que parece milagrosa e que tem o instinto preciso de encontrar a mulher no momento em que ela está mais vulnerável para a entrada dele. Não é necessariamente maldade consciente. Às vezes é simplesmente um homem que sabe ler emoções, que tem habilidade relacional, mas que não tem compromisso com a verdade e com a integridade. Ele encontra a fratura no muro e entra por ali. E a mulher, que finalmente se sentiu vista e compreendida depois de um longo período de dor, interpreta aquela entrada como providência divina, quando na verdade era apenas alguém com habilidade para encontrar portas abertas. Como discernir? Pelo tempo, pelo fruto, pela consistência. Um homem enviado por Deus não tem pressa de se estabelecer na sua vida antes que você tenha tempo de observar quem ele é. Ele não precisa que você decida rápido. Ele não usa a urgência como ferramenta. Ele não cria cenários de pressão emocional para forçar decisões. Ele é paciente, porque sabe que o que Deus une não precisa ser forçado, precisa ser confirmado. Boaz não pressionou Ruth. Ele garantiu que ela estivesse segura no campo. Depois, providenciou para que ela tivesse comida suficiente. Depois, honrou publicamente o seu caráter perante toda a cidade, dizendo que ela era mulher virtuosa. Ruth
3:11, antes de qualquer comprometimento formal. A honra veio antes do pedido. A proteção veio antes da proposta. O caráter foi demonstrado antes que qualquer coisa fosse exigida dela. Você já foi honrada antes de ser pedida? Ou foi pedida antes de ser conhecida? Há um padrão no livro de Gênesis que raramente é lido como advertência para relacionamentos, mas que guarda uma das descrições mais precisas da dinâmica de um homem que busca satisfação própria sem consideração pelas consequências para quem está ao lado. Quando Jacó estava trabalhando para Labão e foi enganado na noite do casamento, recebendo Lia no lugar de Raquel, o texto revela algo que incomoda. Jacó aceitou Lia por 7 anos, teve filhos com ela, e o texto diz que Lia era odiada. Gênesis 29:31. Não era amada menos, era odiada. E Lia passou a vida inteira buscando o amor de um homem que nunca seria capaz de dá-lo da forma que ela precisava. Porque o coração dele estava dividido desde antes do começo. Quantas mulheres estão vivendo a experiência de Lia, amando um homem cujo coração está em outro lugar, esperando que a devoção delas seja suficiente para conquistar o que ele nunca teve disposição de oferecer? O amor de uma mulher não tem o poder de mudar o coração de um homem que não quer ser mudado. Apenas Deus tem esse poder. E Deus não vai usar o sofrimento dela como ferramenta de conversão dele. Não quando ela poderia simplesmente sair. Há um momento específico no ministério de Paulo que revela algo sobre relacionamentos que raramente é ensinado com clareza. Quando Paulo estava escrevendo às igrejas sobre a questão do casamento, ele disse uma coisa que muitos suavizam, mas que precisa ser dita com toda a sua força. Mas se o incrédulo se apartar, aparte-se, porque o irmão ou a irmã não estão sujeitos à servidão em tais casos. 1 Coríntios 7:15. A palavra que Paulo usa ali para servidão em grego é dedolotai, que significa estar escravizado, estar preso em cativeiro. Paulo estava dizendo com clareza: há situações onde o relacionamento se tornou uma forma de escravidão. E Deus não te chamou para o cativeiro, te chamou para a paz. Pois Deus nos chamou para a paz. Essa é a frase que encerra o versículo. Não te chamou para a guerra permanente com quem você escolheu. Não te chamou para sobreviver ao relacionamento. Te chamou para a paz. Mas aqui é necessário parar e distinguir o que é provação do que é escravidão, porque a distinção é fundamental. Todo relacionamento passa por provação. Todo casamento tem noites difíceis. Toda união genuína passa por períodos de tensão, de ajuste, de crescimento doloroso. Isso não é sinal de que o relacionamento está errado. É sinal de que 2 seres humanos imperfeitos estão aprendendo a viver em unidade. A provação tem direção. Ela produz algo. Ela avança. Ela tem fim ou tem transformação. A escravidão não tem direção. Ela gira em círculos. Cada vez que você pensa que chegou a um lugar diferente, descobre que está no mesmo ponto de antes. O mesmo padrão de comportamento, a mesma promessa, o mesmo ciclo de crise, reconciliação emocional, período de paz aparente, nova crise. E você, ao centro desse ciclo, perdendo a si mesma a cada volta. Você está passando por uma provação que está te formando, ou está aprisionada num ciclo que só te consome. Esse discernimento exige coragem para encarar a resposta honesta. E exige uma mulher que não está tentando justificar o que sente, mas que está disposta a ouvir o que o Espírito de Deus diz sobre a situação. O Espírito Santo é chamado no Evangelho de João de Paracletos, o Consolador, o Advogado, o que vem ao lado. Uma das funções do Espírito é guiar os filhos de Deus à verdade. João 16:13. Não apenas a verdade doutrinária, mas a verdade sobre a sua vida. A verdade sobre onde você está. A verdade sobre o que esse relacionamento está produzindo em você.
E às vezes a verdade que o Espírito quer te mostrar é aquela que você tem evitado olhar, porque encarar ela significa tomar uma decisão que vai doer. Mas aqui entra a graça. A mesma graça que sustentou Agar no deserto quando ela chorou sobre o filho que estava morrendo de sede. E Deus ouviu. O texto de Gênesis 21:17 diz algo poderoso. E Deus ouviu a voz do menino. Agar estava no deserto. Estava sozinha. Estava sem marido, sem casa, sem futuro visível. E Deus abriu os olhos dela para um poço que já estava ali. E ela não havia visto, porque o desespero havia fechado a sua percepção. Deus tem poços em lugares que você ainda não consegue ver. Mas para ver esses poços, às vezes, é necessário que você saia do lugar, que o Agar que você se tornou já não aguenta mais. O quinto tipo de homem que precisa ser identificado com clareza é o homem que está presente fisicamente, mas completamente ausente espiritualmente e emocionalmente. Esse é o homem que está em casa, mas que não está na casa, que assina o papel, mas que não habita o relacionamento, que aparece nas fotos do domingo, mas que desaparece nas noites de oração, nos momentos de crise, nas decisões que importam, nos filhos que precisam de pai, nas dúvidas que precisam de diálogo, nas feridas que precisam de cuidado. Paulo descreveu o amor em 1 Coríntios 13 com uma lista de atitudes que são todas ativas. O amor sofre. O amor é benigno. O amor não busca os seus interesses. O amor tudo suporta. O amor bíblico nunca é passivo. Nunca é apenas não fazer mal. É sempre uma ação deliberada em direção ao outro. E o homem que é passivo no relacionamento, que não investe, não inicia, não cuida, não persegue, não está amando de acordo com o padrão de Deus. Você não pode ser a única que mantém um relacionamento vivo. E o fato de você conseguir fazer isso por um tempo não significa que é isso que Deus planejou para você. Há uma distinção que Salomão faz em Eclesiastes, que é perturbadora e libertadora ao mesmo tempo. Melhor é um punhado com descanso do que 2 punhados com trabalho e aflição de espírito. Eclesiastes 4:6. Menos com paz é mais do que muito com tormento. Menos do que você imaginava o amor poderia ser, mas com descanso de alma é infinitamente superior a uma vida de muito esforço num relacionamento que te esgota sem te edificar. O descanso que Salomão descreve não é preguiça, é shalom. É a paz que a presença de Deus traz quando você está no lugar certo. E quando você não sente esse shalom no relacionamento, quando há uma perturbação constante, um cansaço que não cede, uma inquietação que a oração toca, mas que volta, talvez o Espírito esteja dizendo algo que você ainda não teve coragem de ouvir. Pedro negou a Jesus 3 vezes. Esse fato é conhecido, mas o que raramente é ensinado com profundidade é o que aconteceu imediatamente depois. E o que isso tem a dizer sobre recuperação, sobre identidade e sobre o tipo de homem que uma mulher cristã deveria buscar ao seu lado. O texto de Lucas 22:61 diz: E o Senhor, voltando-se, olhou para Pedro. Apenas isso. Em meio ao caos da prisão, do julgamento, da traição de Judas, da angústia do Getsêmani, Jesus se voltou e olhou para Pedro. Não falou, não apontou o dedo, não condenou, olhou. E aquele olhar foi suficiente para fazer Pedro sair e chorar amargamente. Esse olhar é o amor de Deus na sua forma mais concentrada, que vê o fracasso sem desistir do fracassado, que confronta sem destruir, que conhece a falha e ainda assim não remove a chamada. E aqui está a chave. Pedro não ficou no choro. O mesmo homem que negou Cristo 3 vezes se tornou, pela graça, a pedra sobre a qual a igreja primitiva foi lançada. Mas isso só foi possível porque Pedro passou por um processo real de arrependimento, de restauração pública, de reafirmação de amor diante de testemunhas.
O Evangelho de João registra essa restauração em 3 momentos, espelhando as 3 negações. O que isso tem a ver com os tipos de homem que você deve evitar? Tudo. Porque a pergunta não é se o homem já falhou. Todos falhamos. A pergunta é, quando ele falha, o que ele faz com a falha? O homem que você deve evitar não é o que errou. É o que erra e não processa, não se humilha, não busca restauração, não muda de padrão. É o que pede perdão como manobra emocional, não como rendição genuína. É o que confessa, mas não se arrepende, porque arrependimento não é sentimento, é direção. Arrependimento é a pessoa que estava caminhando em determinada direção e muda de direção de forma verificável e sustentada no tempo. Você já contou quantas vezes perdoou o mesmo pecado no mesmo homem? Não estou dizendo que você não deveria perdoar. Estou dizendo que o perdão sem transformação não é restauração, é um ciclo. E você pode perdoar alguém e ainda assim reconhecer que continuar naquele ciclo não é fé, é repetição. A mulher do fluxo de sangue em Marcos 5 buscou Jesus depois de 12 anos tentando outras soluções. 12 anos. O texto diz que ela havia gasto tudo o que tinha com médicos e não melhorava nada, antes ia a pior. Marcos 5:26. Havia chegado ao ponto onde mais tentativas do mesmo tipo não fariam diferença. A única saída era buscar algo completamente diferente. E quando ela tocou a orla do manto de Jesus, o texto diz que imediatamente a fonte do seu sangue se secou. Marcos 5:29. 12 anos de perda. Imediatamente curada quando ela tocou o lugar certo. Há uma analogia profunda aqui para mulheres que passaram anos em relacionamentos que sangraram, que esgotaram recursos, esperança, fé, autoestima, tempo, e que ainda estão tentando as mesmas soluções, esperando resultados diferentes. A cura não veio de mais tentativas com o mesmo médico. Veio de tocar o lugar certo. Jesus é o lugar certo. Mas Jesus também é aquele que diz, vai e não peques mais. João 8:11. A mulher encontrada em adultério foi defendida por Jesus. Foi preservada da apedrejamento, foi olhada com graça e foi enviada. Não de volta para o mesmo ciclo, enviada para uma vida nova. A graça não te mantém onde te machuca. A graça te move para onde Deus quer te construir. E aqui precisa ser dito algo que muitas mulheres cristãs nunca ouviram de uma forma direta o suficiente para aterrissar. Você não tem que permanecer em algo que está te destruindo para provar que você é uma mulher de fé. Fé não é resistência ao sofrimento evitável. Fé é confiança no Deus que conhece o que é bom para você, mesmo quando isso significa sair, mesmo quando isso significa uma temporada de solidão, mesmo quando isso significa começar de um lugar que parece mais pequeno do que onde você estava. O salmista escreveu, e esse texto precisa ser recebido pessoalmente, não apenas lido. Ele restaura a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Salmos 23:3. Restaura. A sua alma pode ser restaurada. Aquilo que foi drenado pode ser reposto. O que foi quebrado pode ser reconstituído. Mas restauração exige que você saia de onde o dano continua acontecendo. Você não pode ser restaurada enquanto está dentro da fonte do que te fere. Chegamos ao ponto onde a mensagem precisa aterrissar não como conclusão de sermão, mas como convocação real. O tipo de convocação que não permite que você saia desta mensagem da mesma forma que entrou. Há uma mulher no Cântico dos Cânticos que serve como retrato do que Deus deseja para o coração feminino no que diz respeito ao amor e à escolha. Ela é chamada de a amada, e o texto registra que ela conhece a voz do amado, não qualquer voz, a voz específica de quem a ama de verdade. Cântico dos Cânticos 2:8 diz, a voz do meu amado.
Eis que ele vem saltando pelos montes, pulando pelos outeiros. Ela ouve e reconhece. Não precisa de muito. Não é enganada por uma imitação. Ela conhece. Isso pressupõe intimidade, pressupõe tempo de conhecer, pressupõe que ela já cultivou dentro de si um padrão de referência, não baseado em carência, não baseado em pressão, não baseado no que a cultura diz que ela deveria querer, mas baseado no amor genuíno que ela experimentou na presença de Deus antes de experimentar o amor de qualquer homem. E aqui está a raiz de tudo que foi dito nesta mensagem. A mulher que sabe distinguir os 5 tipos de homem que deve evitar não é a mulher mais desconfiada. É a mulher mais intimamente conectada com o amor de Deus. É a mulher que, porque já foi amada com pureza por aquele que a criou, não aceita mais imitação. Você precisa conhecer o amor de Deus tão bem que qualquer substituto pareça o que é, uma cópia sem substância. João escreveu no seu evangelho: nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. A capacidade de amar bem começa em ser amada bem. E ser amada bem começa em saber, de forma visceral e não apenas intelectual, que o Deus que te criou te olha com um amor que nenhum homem da terra será capaz de igualar. E que o amor humano mais saudável é aquele que, em vez de substituir esse amor de Deus, o reflete. O homem que Deus tem para você não vai competir com a sua fé, vai nutri-la, não vai diminuir o seu chamado, vai carregá-lo junto com você, não vai ter ciúmes do tempo que você passa com Deus, vai buscar o mesmo tempo, mas para reconhecer esse homem quando ele vier, ou para reconhecer que já está ao seu lado e que você não tinha olhos para ele porque estava ocupada tentando consertar o que não era seu para consertar, você precisa ter o coração limpo das expectativas que o medo gerou, das definições que a dor escreveu, das ilusões que a carência cultivou. Isso é obra de Deus dentro de você. E começa quando você se rende. O caminho de transformação que a palavra de Deus oferece não é um processo de endurecimento, não é aprender a não sentir, não é aprender a não querer, não é desenvolver uma armadura tão espessa que ninguém mais consegue chegar perto. É exatamente o oposto. É aprender a sentir com clareza, a querer com sabedoria e a ser vulnerável nos lugares certos, com as pessoas certas, sob a cobertura de Deus. Isso começa com uma decisão que não é dramática, é silenciosa e profunda. A decisão de não mais colocar nas mãos de nenhum homem o que apenas Deus pode segurar, a sua identidade, o seu valor, a sua segurança, a sua alegria fundamental. Essas coisas pertencem a Deus, não como teoria teológica, mas como realidade prática que governa as suas escolhas todos os dias. E quando você sabe isso, quando isso está tatuado, não no seu intelecto, mas no seu coração, você muda o que tolera. Você muda o que aceita. Você muda o que chama de amor. Você muda o que espera, não por orgulho, por clareza, por saber quem você é e de quem você pertence. Você é filha do Rei. Isso não é frase de camiseta. É posição espiritual com implicações práticas. Filhas do Rei não mendigam a atenção de homens que não a reconhecem como tal. Filhas do Rei não ficam justificando o valor de alguém que não tem olhos para enxergar o que está diante dele. Filhas do Rei não transformam relacionamentos destrutivos em projetos de santidade. Elas esperam, elas discernem, elas oram, elas avançam em chamado. Elas florescem, e quando o amor certo chega, elas o reconhecem porque não estão mais tentando transformar errado em certo. Se você está hoje dentro de um dos padrões descritos nessa mensagem, a convocação não é de julgamento, é de misericórdia. Deus não está esperando que você acerte sozinha o que errou com a ajuda de outro.
Deus está esperando que você traga a situação para diante dele, com honestidade, sem justificativa, sem minimização, e que deixe a luz da palavra iluminar o que você talvez tenha evitado ver. E se você está solteira e cansada de esperar, a convocação não é para que você baixe o padrão, é para que você aprofunde a raiz. A espera de Deus nunca é punição, é preparação. O que está sendo formado em você durante essa espera é o que vai sustentar o que Deus quer construir por meio de você. Seja qual for o lugar onde essa mensagem te encontrou, em dúvida, em dor, em processo de saída, em reconstrução, em espera. A palavra final não é de sentença, é de promessa. Porque eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29:11. Ele sabe o que tem para você. Ele sabe o fim para o qual está trabalhando na sua vida. Ele não está atrasado. Ele não se esqueceu de você. E o caminho que ele preparou para o relacionamento, para o chamado, para a paz, passa por aqui. Pela coragem de dizer não ao que te destrói, e sim ao que vem de Deus. Decide hoje, em silêncio, sem plateia, sem drama, apenas você e ele. E confie.